Dona Leopoldina, filha do imperador da Áustria, tornou-se esposa de Dom Pedro I. Culta, tolerante, boa mãe e esposa, teve que suportar as infidelidades e o temperamento violento do jovem imperador. Isso não sou eu que estou falando, viu? É a história da humanidade. A própria história contada e existida. Por isso, hoje nesse vídeo, você vai descobrir o verdadeiro e triste fim de Maria Leopoldina que Novo Mundo não te contou. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Pequeno, esse é o canal Novelando, um canal dedicado às novelas brasileiras. Por falar em novela, a Globo concluiu a reprise de Novo Mundo e ali no finalzinho a gente vê um trecho, né, do Dom Pedro e a Dona Maria Leopoldina felizes, ela gravidinha, né, do bebê deles, e vivendo felizes para sempre, como se fosse um conto de fadas, mas a gente sabe que a história não foi bem assim. Bom, Novo Mundo entrou ao ar sucedendo Éramos Seis, né? A Globo tinha como meta colocar Nos Tempos do Imperador, que é a continuação de Novo Mundo, mas com a pandemia do novo coronavírus, não pôde gravar a tempo, e aí colocaram a reprise de Novo Mundo agora como se fosse uma prévia para a próxima novela que virá no ano que vem. Só que com essa reprise, a gente percebeu algumas coisas, algumas divergências em relação à história original. A gente sabe que a novela romantiza um monte de coisa, conta um monte de coisa, que talvez não tenha sido tão verdade assim, e é isso que nós vamos contar nesse vídeo. Então vamos lá? Vamos! Bom, a gente sabe que o casamento de Dom Pedro e Leopoldina não era essas maravilhas que a novela contou. Na verdade, a novela já mostra que o Dom Pedro tinha um monte de amante, milhares, centenas de milhares de amantes. Ele deu em cima de todo o elenco, de todas as personagens da novela, e a Leopoldina tinha que aguentar isso, né, calma, com frieza e leveza. O ápice dessas traições é quando ele traz a sua principal amante, que é a Domitila, para a corte, e aí faz com que a sua esposa Leopoldina conviva com essa mulher em meio a tanta hostilidade e tanto ódio. Já pensou, seu marido tá na sua casa, ele tem uma amante, e aí ele traz essa amante para dentro da sua casa e te obriga a conviver com ela. E o pior, ele faz com que essa mulher seja a sua dama de companhia. Olha só. E aí você tem que aguentar, além disso, abusos, agressões físicas, verbais, sabe? Nessa época não tinha Lei Maria da Penha, Lei Maria Leopoldina, não tinha. Então a Maria Leopoldina teve que aguentar tudo isso calada. E aí uma observação, caso você não saiba, o Dom Pedro, ele além de ter tido caso com a Domitila, ele teve caso com a irmã dela, uma mulher chamada Maria Benedita de Castro Canto e Melo, e teve um filho também com ela. Ou seja, se você acha um absurdo ele ter tido um caso com uma mulher e ter trazido ela para casa, ele também teve caso com a irmã dessa mulher. Agora nós vamos para o ano de 1826, que eu acho muito importante destacar para a gente contar como foi esse fim de Leopoldina, que é o intuito desse vídeo. Pelos meus cálculos, a novela ela terminou ali um pouco tempo depois da independência do Brasil, que ocorreu em 1822, e a novela acaba por ali, assim. Mas eu acho importante a gente destacar esse ano de 1826, que é quando tudo desaba. Bom, a Domitila, né, que ainda não era Marquesa de Santos, já estava morando no reino, na corte, e ela era dama de companhia, ela havia sido nomeada dama de companhia da Leopoldina. Nesse ano de 1826, ela foi nomeada Marquesa de Santos no dia 12 de outubro. Prestem bem atenção. Coincidentemente ou não, 2 meses depois, em 11 de dezembro de 1826, a princesa Leopoldina morreu. Vejam só. Existe um relato histórico que conta que já havia essa polêmica entre a Leopoldina e o Dom Pedro, e ele queria afastar isso, ele queria que as pessoas acreditassem que estava tudo bem entre o casamento deles. E aí o que ele fez? Existe uma cerimônia de beija-mão em que os regentes ficam no lugar e vem todo mundo beijar a mão deles. E aí ele, né, chamou a Leopoldina e falou que iria fazer essa cerimônia com ela para mostrar para todo mundo que eles estavam bem. Só que ele exigiu que a Domitila também estivesse nesse recinto. E aí a Leopoldina não falou que não ia. Não vou passar por essa humilhação do lado dessa mulher aí, não quero. E aí, ao que parece, segundo relatos, ele agrediu ela fisicamente e deu vários chutes na barriga dela nesse dia. Ela já estava grávida, né, do último filho do casal, e ela foi brutalmente agredida por ele, vários chutes na barriga. O seu Dom Pedro deu na barriga da Leopoldina.
Feito isso, Dom Pedro viajou para o Rio Grande do Sul, onde estava tendo a Guerra da Cisplatina, para resolver os probleminhas lá, e a Leopoldina ficou na corte no Rio de Janeiro para resolver os problemas e continuar a gravidez dela. Possivelmente por conta dessas agressões, e ela já estava com depressão por conta de toda a hostilidade que ela vivia, o sofrimento que ela vivia com o Dom Pedro. Ela teve um aborto espontâneo, né, em dezembro de 1826, e a morte dela foi por conta desse aborto espontâneo que ela teve várias infecções e não resistiu. Há relatos que dizem que a morte dela tenha sido causada por envenenamento de um médico a pedido da Domitila, mas nada disso é comprovado. Inclusive as agressões que ela teria sofrido do Dom Pedro, que ocasionalmente teriam feito com que ela abortasse e morresse, não foram comprovadas. Né? O que se sabe, o laudo médico que foi emitido na época, é que ela teve uma febre, um aborto mal súbito e morreu naquele momento. Porém, alguns dias antes da morte, ela já estava agonizando e ela enviou uma carta, né, uma carta para a irmã dela, contando toda a tristeza e todo o sofrimento que ela passava na corte, ao lado de Dom Pedro e ao lado daquela mulher que havia sido trazida para infernizar a vida dela, quem sabe, na corte, que era Domitila. E essa carta ela é bastante triste, é como se fosse uma carta de despedida para a irmã dela, e ela fala que vai morrer, e ela realmente morre. A carta ela é emitida alguns dias antes da data de morte dela, no dia 11 de dezembro. Quando Dom Pedro soube da morte de sua esposa, ele correu de volta para o Rio de Janeiro e decretou o luto oficial por 8 dias. Falou que estava muito triste, muito abalado, mas que essa tristeza logo foi passada, pois ele, poucos dias depois, já estava na cama com a Domitila, fazendo o que não deve. Depois da morte da Leopoldina, né, morta tragicamente, triste, começou-se uma nova missão para o Dom Pedro, encontrar uma nova esposa. Mas os boatos em torno dos maus tratos de Leopoldina, das agressões que ela sofria, correram o mundo, correram o Brasil e correram o mundo. Então ninguém, em sã consciência, queria se casar com ele, pois sabiam que elas podiam sofrer da mesma forma que Leopoldina sofreu. Mas uma mulher, louca talvez, aceitou se casar com este homem. O nome dela é Amélia de Leuchtenberg. Ela aceitou casar com ele e aí veio para o Brasil, e o Dom Pedro rompeu definitivamente com a Domitila. Diz que ele jurou, ele fez várias juras, jurou que ia ser um bom marido, que ia ser um bom esposo, que jamais iria maltratar essa esposa dele nova, que ele iria ser a melhor pessoa possível, coisa que ele não fez e não foi com a Leopoldina, imperatriz do Brasil. É claro que a Globo não ia mostrar o Caio Castro dando um chute na barriga da Letícia Colin em pleno horário das 6 da emissora de televisão, então eles decidiram meio que romantizar essa relação um pouco abusiva, e ele tinha as amantes, mas no final eles ficaram juntinhos e selaram a paz mundial. Inclusive gostaria de desejar todas as felicitações do mundo para Letícia Colin, que arrasou no papel de Maria Leopoldina, uma mulher que é super respeitada, super aclamada. Muitas pessoas e muitos historiadores atribuem a própria Leopoldina como o fator principal da independência deste país chamado Brasil. E esse foi o triste fim de Leopoldina. Uma mulher íntegra, mãe, uma coisa bem mãezona, sabe? Inteligente, forte. Ela foi uma mulher que foi bastante importante no processo de independência do Brasil, que ocorreu ali entre os anos de 1821 e 22. Ela aguentou muita coisa em prol do Brasil, aguentou muita coisa em prol da família real, da família tradicional brasileira pela primeira vez, mesmo que isso tenha custado a sua própria vida, e lhe custou. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Um beijo a todos e tchau!